Atenção, emissoras da Band, para o top de 5 segundos. Coco Bambu, o melhor restaurante de frutos do mar do Brasil, oferece Band Cidade. Polícia prende grupo criminoso envolvido em mais de 11 assassinatos na capital amazonense durante a operação Housekeeping. E nessa edição do Band Cidade você também vai ver. Incêndio de grandes proporções destrói galpão de fábrica de colchões no Tarumã. Corpo de Bombeiros levou quase 10 horas para conter totalmente as chamas. Grupo Bandeirantes e Instituto Áquila promovem a segunda edição do prêmio para reconhecer as cidades com as melhores práticas de gestão pública. A premiação avalia os gestores públicos que garantem a melhoria da infraestrutura das cidades e qualidade de vida dos cidadãos. O governo do Amazonas divulga a data de pagamento da segunda parcela do 13º para servidores públicos e anuncia pagamento adiantado de salários. A expectativa do governo é que R$1 bilhão seja injetado na economia. A medida tem o objetivo de impulsionar as vendas no comércio nesse fim de ano. E nesse domingo tem Fórmula 1. A disputa mais importante do automobilismo retorna ao Brasil para o Grande Prêmio de São Paulo. E tem pilotos se despedindo das pistas após essa corrida. É um lugar especial e a corrida aqui é sempre assim, algo sempre está acontecendo. É claro que 2012 me traz fortes lembranças com o título mundial, mas também já tive outras grandes corridas aqui. Tomara que eu consiga criar outra grande memória neste fim de semana. Olá, muito boa tarde. O galpão de uma fábrica de colchões fica completamente destruído por conta de um incêndio nessa última quinta-feira. Apesar do susto, não houve vítimas. As chamas podiam ser vistas de longe. O incêndio de grande proporção começou por volta das 21 horas desta quinta-feira em um galpão de uma empresa de colchões no bairro Tarumã, zona oeste da capital. A situação assustou as pessoas que passavam por perto. Paredes e telhados destruídos. A estrutura que foi tomada pelo fogo está comprometida. O Corpo de Bombeiros enviou 5 viaturas de combate a incêndio e 5 viaturas de apoio para a fábrica, além de 2 caminhões-pipas particulares. Na hora do sinistro, não havia ninguém dentro do galpão, por isso não houve vítimas. Por meio de nota, a empresa Rodrigues Colchões informou que, apesar da proximidade, o prédio não pertence à empresa e lamentou o ocorrido. A área ainda apresenta focos de incêndio, por isso segue sendo investigada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. A causa do acidente ainda está sendo investigada. A empresa também não divulgou o valor dos materiais que foram perdidos com o incêndio. O Corpo de Bombeiros demorou mais de 10 horas para extinguir totalmente as chamas. E a gente segue com os destaques de polícia com a Operação Housekeeping, que prendeu um grupo criminoso envolvido em mais de 11 assassinatos em Manaus e a prisão do último envolvido no assassinato de um empresário. Polícia Civil do Amazonas prendeu pelo menos 10 pessoas envolvidas em homicídios ocorridos em Manaus. Uma das fases da ação ocorreu nesta sexta-feira no bairro Dom Pedro, na zona oeste de Manaus, e teve a prisão de 5 suspeitos. A maioria das mortes tem ligação com o tráfico de drogas. Em um dos casos, um dos envolvidos recebeu R$15 mil para assassinar um desafeto. Outro suspeito é apontado como atirador que matou o detento do semiaberto, Fabrício de Oliveira, de 25 anos. A vítima morreu em um telhado na zona oeste enquanto fugia de criminosos. Os alvos foram encaminhados ao sistema prisional. Polícia prende o último envolvido na morte do empresário Daniel Gomes Bezerra, assassinado a tiros em dezembro de 2020. Josué Nascimento, de 31 anos, foi responsável por indicar o assassino que atirou em Daniel. A esposa e o enteado da vítima foram presos em janeiro desse ano por arquitetar o crime. Em maio, outro suspeito foi preso, apontado como o autor dos disparos. A motivação foi uma questão patrimonial do que seria deixado pela vítima.
A polícia agora considera o caso elucidado. E a polícia tem intensificado muitas dessas operações porque durante o período eleitoral existe um prazo em que os eleitores não podem ser presos, salvo algumas situações que estão previstas na lei. Por isso agora essas pessoas que não podiam ser presas são alvos de operação. Vamos mudar agora de assunto? Você vai viajar nesse feriadão? A Arcepan realiza a Operação Cidade Mais Segura, que fiscaliza veículos que fazem o transporte intermunicipal de passageiros. Seu Salim separou a mochila e vai para o sítio em Presidente Figueiredo, cidade das Cachoeiras. Vai dar para aproveitar, é muito bom o descanso, tem um banho muito gostoso, né? Uma água muito maravilhosa. Então é bom, tem fruta, tem polpa. Na rodoviária de Manaus, o movimento começou nas primeiras horas do dia. Tem feriado e muita gente aproveita o final de semana para viajar. Estou indo para Figueiredo fazer uma extra, né? Porque o aposentado, de mês em mês, aí a aposentadoria saiu, né? Aí sábado e domingo eu faço uma extra. A Arcepan intensifica as fiscalizações nas principais saídas de Manaus. O objetivo é garantir a segurança para quem vai viajar de barco ou ônibus. A expectativa é que 27 mil pessoas deixem a cidade. Tendo em vista o aumento do fluxo de pessoas que deverá ocorrer nesse período, né? Cerca de 27 mil pessoas deverão deixar a capital utilizando o transporte intermunicipal, rodoviário e aquaviário. E diante disso, nós estamos reforçando a nossa fiscalização com o apoio da Polícia Militar e da SNPH para que essas pessoas que irão viajar nesse período possam fazer as suas viagens com segurança e com tranquilidade. Itacoatiara, Manacapuru e Rio Preto da Eva são os destinos mais procurados. A fiscalização segue até a próxima terça-feira, dia da proclamação da República. Olha só que legal, são 4 dias, né? Quem vai viajar hoje já aproveita o sábado, domingo, a segunda, podendo voltar só na terça-noite, uma folga prolongada. Agora a gente muda de assunto, vamos falar de economia. O governo do Amazonas divulga hoje o pagamento da segunda parcela do 13º para os servidores públicos do estado. São cerca de 120 mil pessoas que devem ser beneficiadas. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima na manhã desta sexta-feira. Esse é um movimento também que a gente faz, claro, para ajudar o servidor público, reconhecer o trabalho que ele tem feito, mas nós fazemos muito alinhado também com o comércio, entendendo quais são as melhores datas para que a gente possa fazer isso. A última parcela do 13º deve ser paga nos dias 12 e 13 de dezembro, enquanto o salário dos servidores públicos foi antecipado para 21 e 22 de dezembro. O auxílio estadual permanente também vai ser adiantado, com pagamento no dia 14 deste mês. A expectativa do governo é que R$1 bilhão seja injetado na economia. A medida tem o objetivo de impulsionar as vendas no comércio nesse fim de ano. Tem um final do ano muito bom, principalmente tendo o maior número de pessoas empregadas, como também o volume de vendas que vai acontecendo, talvez trazendo outras empresas vindo para o nosso estado também. E todas as vezes que a gente coloca dinheiro em circulação, é uma roda que gira, porque se o comerciante tem a certeza de que vai ter R$1 bilhão em circulação, ele tem a tranquilidade de fazer uma contratação temporária, ele tem uma tranquilidade de fazer um investimento, porque ele sabe que de alguma forma ele vai ter esse retorno. Depois do intervalo, você acompanha a edição estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes, que acontece hoje. Mais detalhes daqui a pouquinho. Agora são 17 horas e 58 minutos. Band Cidade volta daqui a pouco. Band Cidade de volta. E a gente já aproveita para abrir a nossa janela e ver como está o tempo lá fora com imagens ao vivo, diretamente do complexo turístico da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Olha que bonito, essas imagens são do portal amz.live. Eles também têm um canal no YouTube. Você que quiser acessar, pode assistir. As imagens ficam disponíveis 24 horas por dia. Sol se pondo, um reflexo dourado bonito na Ponta Negra. E com essa imagem, a gente já aproveita para conferir a previsão do tempo para esse sábado em Manaus e alguns municípios do interior do estado.
Em Barreirinha, tempo nublado pela manhã, com céu coberto com nuvens. À tarde e à noite tem previsão de chuvas isoladas com trovoadas. Mínima de 22 e máxima de 35 graus. Em Erunepé, tempo será nublado durante todo o dia, com aumento de nuvens, mas não tem possibilidades de chuva. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. Em Urucará, previsão pela manhã de céu coberto com nuvens. À tarde e à noite, o tempo será de chuva com trovoadas isoladas. Mínima de 23 e máxima de 36 graus. Em Manaus, pela manhã, céu coberto de nuvens com possibilidades de chuva. Durante a tarde e a noite, pancadas de chuvas isoladas. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Olha só, a gente fala agora de economia mais uma vez. Você que possui o CAD único, conseguiu realizar o seu cadastro antes do fim do prazo? É que muita gente deixou para a última hora e esse atraso gerou longas filas nas frentes dos CRAs nessa sexta-feira. Desde as primeiras horas desta sexta-feira, longas filas se formaram do lado de fora e dentro dos centros de referência de assistência social, os famosos CRAs. É que hoje é o último dia para atualizar o cadastro único. Constantino foi um dos primeiros a chegar. Ele teve que aguardar na entrada antes de ser atendido e reclamou da desorganização. Porque dizem que abre 8 horas. Só que para você vir pegar uma vaga mais próxima, você tem que vir de madrugada. Então, a gente tem dificuldade por isso, porque vem outras pessoas que já estão cadastradas para ser atendido naquele dia, né? E acaba atrapalhando a gente também. Aí, infelizmente, isso fica desorganizado. Elizabeth também aproveitou o último dia para atualizar o seu cadastro e não ter o benefício bloqueado. A Auxílio Brasil é de muita importância para nós, né? Principalmente para quem é chefe de família, ela ajuda demais. Em Manaus, mais de 357 mil famílias estão inseridas no cadastro único, das quais mais de 219 mil recebem o Auxílio Brasil. E apesar de todos os avisos que foram emitidos pelo governo federal, mais de 14.700 famílias ainda precisam comparecer aos 20 CRAs da capital para regularizar a situação cadastral. As famílias convocadas pelo Ministério da Cidadania são aquelas que atualizaram o cadastro pela última vez no período de 2016 a 2017. Com o fim do prazo, as famílias que não atualizaram os dados passarão a ter os benefícios suspensos, entre eles Auxílio Brasil, tarifa social de energia elétrica e prestação continuada. Para atualizar o cadastro, é necessário comparecer aos CRAs com os seguintes documentos. O responsável pela família deve portar CPF ou título de eleitor. Demais membros do grupo familiar devem apresentar documentos de identificação como certidão de nascimento, RG ou carteira de trabalho. Os atendimentos acontecem até às 5 da tarde nos 20 CRAs espalhados pela cidade, na sede da Semask ou também no Shopping Felipe Dal. E quem perdeu esse prazo deve ir ao CRAS procurar informações de como procede a partir de agora para receber uma ficha de atendimento e passar pelo processo de atualização cadastral novamente. E olha só, a Band Amazonas, em parceria com o Instituto Áquila, realiza o Prêmio Band Cidades Excelentes. O foco da iniciativa é incentivar a prática da boa gestão pública. A segunda edição do Prêmio Band Cidades Excelentes vai ser transmitida no dia 20 de novembro. Um instrumento utilizado na avaliação e julgamento da premiação é o Índice de Gestão Municipal Áquila, que saltou de 34 para 62 indicadores. E o IGMA, ele é uma bússola, ele é um direcionador para o gestor municipal implementar políticas públicas, focadas naqueles pontos onde ele efetivamente precisa melhorar. Todas as cidades brasileiras estão pré-inscritas na premiação e foram separadas em 3 categorias na etapa estadual de avaliação, de acordo com o tamanho da população local. Na etapa estadual, concorrem os municípios menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes. Esse ano teremos 800 municípios participantes, dos quais 400 não participaram da edição de 2021 e vão participar da edição de 2022.
E isso é muito importante, porque o papel do Prêmio BAND Cidades Excelentes é ser um prêmio inclusivo. A premiação avalia os gestores públicos que garantem a melhoria da infraestrutura das cidades e qualidade de vida dos cidadãos. 3 cidades de cada categoria serão consideradas as melhores em cada um dos 6 pilares de avaliação. São eles: governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento econômico e ordem pública e a grande novidade deste ano, a sustentabilidade. A sustentabilidade foi um pilar que nós incluímos na edição de 2022 e é um pilar que para nós é um pilar estrutural, porque ele dá uma visibilidade de quais cidades estão se preparando para o futuro. O evento vai ser realizado nesta sexta-feira na sede da Águas de Manaus. O prêmio dará um troféu aos vencedores de cada pilar e de cada categoria populacional. Olha que legal, na edição de 2021, 24 municípios foram premiados com essas categorias e agora a gente aproveita para conhecer um pouco mais do espaço onde vai acontecer a premiação do BAND Cidades Excelentes 2022. Esse é o nosso hall de entrada. Ali nós temos um cenário todo preparado para recepcionar os prefeitos e os convidados que vão participar desse evento. Lembrando que nesse ano nós temos novidades, temos mais um pilar, a sustentabilidade. Então, nossos prefeitos que chegarem vão ser recepcionados e vão ser convidados para um salão especial, onde eles irão conhecer os 3 finalistas de cada categoria e aí será selecionado, será divulgado o nome do premiado. Lembrando que ano passado, os 3 municípios que venceram as categorias principais com o número de habitantes até 30 mil foi o município de Silves, entre 30 e 100 mil. Presidente Figueiredo e Manaus recebeu o prêmio de melhor cidade para a população acima de 100 mil habitantes. Daqui a pouquinho nós vamos começar a receber os prefeitos, as autoridades e todos os convidados que vão participar desse evento. E você acompanha o resultado dessa iniciativa do Grupo Bandeirantes e também do Instituto Áquila no dia 20, no próximo domingo, aqui na tela da Band. Você não pode perder para conhecer, saber se a sua cidade está entre essas que foi premiada, está entre as melhores cidades do Amazonas, saber se a sua cidade é um referencial em educação, sustentabilidade, boa gestão, saúde. Quem sabe você não é morador de uma cidade que recebeu o prêmio BAND Cidades Excelentes. Daqui a pouquinho a gente começa a gravação e você acompanha tudo no dia 20. E depois do intervalo, nós vamos te mostrar uma reportagem pra lá de especial com super fãs da Fórmula 1. Agora são 18h09. Band Cidade volta daqui a pouco. Band Cidade de volta. E olha só, o fim de semana vai ser de Fórmula 1. E hoje teve o treino que define a classificação para a corrida sprint de amanhã. E no domingo tem o Grande Prêmio de Interlagos. Vamos ver um pouco da preparação dos pilotos que disputam essa corrida. Os carros ainda não foram à pista, mas os bastidores do Autódromo de Interlagos foram agitados nesta quinta-feira com todo o trabalho e movimentação de equipes e pilotos. E eles também falaram com os jornalistas na zona mista. E o pessoal gosta mesmo do Autódromo de Interlagos, viu? É um traçado bonito, não é muito longo, as curvas são bem técnicas, tem elevações, é uma das minhas favoritas. O circuito é realmente lindo, tem personalidade, história, é um prazer pilotar. O final de semana é sempre um desafio pelas condições climáticas, estou empolgado. O país é marcante para Lewis Hamilton, que parece se emocionar quando questionado se tem noção de que está se tornando um ídolo brasileiro. Naquele dia eu queria que o Ayrton se orgulhasse.
Eu sempre tive a esperança que ele se orgulharia pelo que faço na pista como piloto, mas eu sei que ele estava sorrindo lá de cima. Sei que ele estaria orgulhoso e que também vai me receber muito bem. Então é uma honra, é uma grande honra. O tetracampeão mundial Sebastian Vettel já anunciou sua aposentadoria das pistas. Portanto, ele correrá aqui em Interlagos pela última vez. Eu sempre fico ansioso para correr aqui. É um ótimo lugar para estar. Tem fãs apaixonados, uma história rica no esporte, com tantos brasileiros campeões. Mas é também um público que entende muito e que conhece o esporte. É um lugar especial e a corrida aqui é sempre assim. Algo sempre está acontecendo. É claro que 2012 me traz fortes lembranças com o título mundial, mas também já tive outras grandes corridas aqui. Tomara que eu consiga criar outra grande memória neste fim de semana. E uma notícia importante para os fãs da McLaren. Lando Norris, que na última quarta-feira estava no Allianz Parque assistindo ao jogo do Palmeiras, teve uma intoxicação alimentar e não veio a Interlagos nesta quinta-feira. Na sexta, começarão os trabalhos nas pistas, com a primeira sessão de treinos livres e a classificação para a corrida sprint de sábado. Muita gente ansiosa para o fim de semana, né? E no treino de hoje, a chuva trouxe a pole position para o Kevin Magnussen. A primeira fila do sprint de amanhã fecha com o Max Verstappen e o George Russell em terceiro. E depois de 142 GPs, a equipe americana da Haas finalmente conquista sua primeira pole position na Fórmula 1. O resultado da classificação dessa sexta, em 3 segmentos, definiu o grid da corrida sprint de amanhã, que vai montar o grid de largada do domingo. E você acompanha a cobertura completa da Fórmula 1 aqui na tela da Band. Olha só, ainda falando em Fórmula 1, a gente tem um pouquinho da preparação dos fãs. É que a Fórmula 1 vai retornar ao solo brasileiro para o GP de São Paulo e você acompanha um pouquinho uma reportagem especial com super fãs aqui do solo Manauara. Quanto vale uma loucura para ficar pertinho do ídolo? A Vanessa é de Manaus e agora vive um sonho. Ela e a mãe viajaram até São Paulo para acompanhar o GP do próximo domingo. Uma lembrancinha, assim, ficou todo o meu dinheirinho nesse boné, que eu não sei como, mas eu vou dar o jeito dele voltar assinado. Acontece que o dinheiro usado para comprar os ingressos era da poupança que o pai havia guardado desde que ela nasceu. Fiquei muito chateado quando fiquei sabendo que ela comprou o ingresso. Assim que liberaram as vendas, ela comprou, não falou nada. Depois eu fiquei sabendo por acaso. Fiquei chateado, mas não sou muito de brigar, até porque ela já está grandinha, né? Vai fazer 20 anos. E achei até que ela ia esquecer e que a gente ia perder só o ingresso. Do outro lado, temos o José Arthur, de 10 anos, que também é super fã do esporte. Em outubro, ele encontrou uma de nossas equipes de reportagem na cobertura de Nossa Senhora Aparecida e declarou o amor pela Fórmula 1. Eu amo a Band, Sérgio Maurício, Felipe Jafone, eu gosto muito de vocês. Esse ano ele não conseguiu ir para o GP, mas guarda lembranças de quando foi em Interlagos em 2018 para uma corrida de Stock Car. Nós fomos até a casa dele e lá descobrimos que essa paixão pelo esporte já ultrapassa gerações. Gosto do Max de paixão, gosto do Lewis, amo de paixão, Norris, Leclerc, eu gosto de todos, até os pilotos que não são meio bons, eu gosto. Tipo, todas as equipes são boas pra mim. Bem, a paixão do José Arthur começou através de mim, pelo meu pai, que ele não conheceu, e eu tentei passar, né, o que eu gostei da Fórmula 1, a paixão que meu pai tinha de acordar domingo de manhã, Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet. Fã de carteirinha, ele tem desenhos dos pilotos, boné temático e até parte de um macacão que foi comprado em Mônaco, na França. Mas além de mostrar que entende do assunto e que adora os comentaristas da Band, ele sabe muito bem como narrar uma corrida. Já dá pra ser estagiário do Sérgio Maurício, né? Sei! Lewis Hamilton! Vitória 100! No capricho pra vencer o GP da Rússia de 2021.
Uma graça, o Joserto. E o Band Cidade fica por aqui. Você fica agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Bom fim de semana e até segunda-feira.